Então a nossa aula vai ficar disponível no Canvas durante 14 dias. Eu acabei de começar a gravar aqui no YouTube também. Vai ficar disponível até o final do semestre, tá certo? A gente acabou de refazer ali, fazer uma revisão da última aula, que foi a primeira aula que a gente viu o assunto de pipeline superescalar, onde a gente tratou a questão do pipeline superescalar com o despacho estático. Se você não viu essa última aula, volta lá no outro vídeo, lá no YouTube, no Canvas, para você assistir ele, tá certo? E no final desse conjunto de slides aí, tem uma resolução de um exercício de escalonamento de instruções que a gente fez junto com a turma aí, tá certo? Então tá, gente. Qual que é a ideia, então, do despacho dinâmico, né? Na verdade, o despacho dinâmico, múltiplo dinâmico, certo? Ele está relacionado com a ideia de fazer com que o processador, né, aqui, ó, o processador que faz o despacho. Porque no despacho estático, a gente tem justamente o compilador sendo responsável por, na hora de estar gerando as instruções no pipeline de comunicação, de compilação. Engraçado que a gente pode usar pipeline, porque na verdade é um processo de pipeline, mas bom, nas etapas de compilação, vamos falar assim, no final delas, o compilador ele tem que justamente fazer o bom escalonamento das instruções para conseguir utilizar o pipeline superescalar de uma forma eficiente, tá certo? Uma coisa que é bem interessante, e eu gostaria de, antes da gente ver como que o pipeline superescalar ele é implementado, porque aqui, nesse assunto de pipeline superescalar, devido ao tempo que a gente tem na disciplina, a gente não consegue se aprofundar tanto assim nessa técnica, e até porque a técnica ela é um pouco mais complexa, vamos tentar estruturar melhor aquelas dependências que quando a gente estava fazendo no pipeline, no escalonamento de instruções, no despacho estático, vamos tentar estruturar melhor as dependências, tá bom? Basicamente, as dependências, os problemas que podem surgir na hora que a gente está escalonando as instruções, elas basicamente surgem das ordens entre as escritas e as leituras que a gente tem nos registradores, certo? Lá a gente começou, eu estava tentando usar umas palavras assim, é um problema porque a gente tem uma leitura, depois tem uma escrita, depois de uma leitura, depois de uma escrita e tal. Bom, vamos tentar estruturar melhor. Se a gente tem leitura e escrita, a gente pode ter no máximo 4 combinações possíveis, né? Como a gente pode combinar a ordem entre essa leitura e escrita, tá certo? Vamos tentar estruturar isso então. Vamos considerar aqui que a gente tem essas ordens. A gente tem uma leitura, né? Me diz aí, quais são as possibilidades? Cada um digita aí, cada um digita uma possibilidade. Quais são as possibilidades de combinação de leitura e escrita? Entre as instruções que eu estou querendo dizer. Alguma ideia, galera? Vou ajudar, hein? A gente pode ter uma leitura, vamos fazer assim, L, L, né? Leitura seguida de leitura, bom? Ou no inglês a gente pode ter, a gente usa os termos mais em inglês. Vamos colocar em inglês. Read, after, read, né? Que seria R-A-R, tá certo? Quais são as outras combinações que a gente tem aí, gente? Me fala aí. Vocês estão me ouvindo? Eu fico com medo de eu cair quando eu tô sozinho assim. Arthur, Matheus, ajuda a turma aí, dá uma chacoalhada na turma aí. Guilherme, diz aí, dá uma chacoalhada na turma.
A galera tá dormindo, são 11 horas. Se você não souber do que eu tô falando, também comenta aí. Não tô entendendo o que você tá falando. O Arthur soltou a resposta. Mas vamos lá. Quem que tá com dúvidas aí? Antes de eu colocar, ó. Então vamos construir junto o que o Arthur colocou ali, né? A gente tem, ó, o read after read, ou seja, eu tenho uma leitura depois de uma leitura. Eu posso ter uma leitura, read after write, que seria o R A W, raw, e do inglês, se a gente traduzir só o acrônimo, fica cru. Né? Tem um outro também, a gente pode ter o write after read. Esse é o mais legal de todos, war. Não que eu goste de guerra, tá bom, gente? Não gosto, mas war, yeah, fica legal, o acrônimo. E o último de todos seria o write after write. Bom. Então, o que significa isso, né? Para você que está com dúvida aí do que o Pedro está falando. Então, aqui, na verdade, a gente está listando todas as possibilidades que a gente tem de dependências entre duas instruções quaisquer. Pode ser uma leitura depois de uma leitura, pode ser uma leitura depois de uma escrita depois de uma leitura e uma escrita depois de uma escrita. Tá certo? Tá ok, gente? Coloca aí se tá ok, porque eu tô com dúvida. O Arthur, ele soltou aquilo ali. Pra mim tá ok. Pro João tá ok. Vamos falar assim, Ian, Laura, Túlio, Vitor, Matheus também. Tá. Então tá. Então é muito importante a gente entender isso, porque quando você estiver fazendo um exercício, quando você estiver pensando em fazer o escalonamento de instruções, né? Basicamente você tem que olhar isso, você tem que perguntar, isso aqui é o quê? Qual tipo de conflito? E aí, se for esse tipo de conflito, você vai falar, esse conflito dá problema ou não? Né? É quase que uma receita de bolo, tá certo? Porque assim, basicamente, vamos construir junto aqui, ó. Se a gente pensa no read after read, a gente tem algum problema de ter uma leitura depois de uma leitura? Eu acabei de fazer lá no exercício. Não existe problema, porque se todos estão lendo os mesmos registradores, mas só que ninguém está alterando os registradores, isso não tem problema nenhum. Né? Então aqui é tranquilo. Né? Aí vamos fazer para o read after write, que seria uma leitura depois da escrita. Essa situação, né, tem problema? Vamos pensar lá, a gente está escrevendo no registrador, sei lá, S1, e aí logo na sequência, né, a instrução seguinte está lendo desse registrador S1. O que vocês acham? Tem problema ou não? Matheus, tem problema, Matheus? Vamos colocar aqui, vamos ver aqui, ó. Como se eu tivesse assim, ó. ADD, S1, S2, S3, sub, S4, S5, S1. Então aqui, ó. Né? Fica claro que é isso aqui, ó. Então, o ADD ele está escrevendo no S1 e o sub está lendo do S1. Para o sub executar, eu preciso que o ADD tenha executado já. Então, tenha sido despachado já. Então, existe sim um problema. Então, aqui a gente tem um problema. Tá tranquilo, Matheus? Você consegue enxergar isso? Deixa eu chegar um pouquinho mais para baixo, que aí vai ficar dando para ver tudo. Todos os ticks, né? Legal. Boa, beleza. Então vamos partir para a leitura depois da escrita. Ó. Read, leitura depois da escrita. Mas é leitura depois da escrita isso. Read after write. Read after write. É o inverso que eu acho que você pensou. Que era escrita depois da leitura, né?
Escrita depois da leitura. Se a gente inverter esses dois. Se a gente inverter esses dois aqui. Vamos fazer assim, ó. ADD. Escrita. Então aí eu vou escrever aqui, ó. Então, isso daqui é uma escrita depois da leitura. Olha só. Eu estou escrevendo no registrador S1 depois que eu li do registrador S1. Certo? Teria algum problema de eu fazer isso? Não. Não. Por que eu não tenho problema? Porque, basicamente, a leitura de operandos ela é feita ali logo no segundo estágio do nosso pipeline e a escrita de operandos ela é feita lá no caso ali no quarto estágio do nosso pipeline, certo? Então não tem problema, porque a instrução ADD S0, S1, S2, ela vai justamente ler todos os operandos antes que aqueles operandos é, eles sejam alterados. Então não teria problema. E por fim, a gente teria escrita depois da escrita. Né? A escrita depois da escrita seria basicamente esse cara aqui. Ó. O que vocês acham? Vocês acham que poderia ter problema despachar essas duas instruções? No final das contas, qual que é o valor que tem que estar lá dentro, lá no registrador S0? É do valor do S0, da primeira ou da segunda instrução? Do segundo write, né? Então, assim, isso daqui é um conflito que a gente tem, né? É uma dependência de saída, porque as duas instruções estão escrevendo no mesmo registrador. Isso daqui, ela pode gerar um problema sim. Só que é um problema tratável. Tá? Por que ele é um problema tratável? Porque, de certa forma, se a gente parar para pensar, igual a gente fez um adiantamento de dados lá dentro da nossa unidade né, de funcional, a gente poderia fazer algum tratamento que verifica se as duas instruções elas estão escrevendo as duas no mesmo registrador, a gente poderia falar, não, beleza, as duas estão escrevendo no mesmo registrador, só que essa daqui é a instrução que vem depois, logicamente, no programa. Então, assim, a gente poderia falar que nesse caso não teria problema, porque a gente consegue resolver o problema igual a gente fez lá no adiantamento de dados, tá certo? Vocês conseguem ver isso, gente? Vocês conseguem construir uma lógica? Seria basicamente a gente ver se os dois registradores, se eles vão escrever no mesmo registrador, e aí a gente só vai deixar um deles escrever no registrador, o outro a gente descarta. Ok? Coloca aí, ok para mim. Só para a gente seguir. Tá. Tô perguntando assim muito pausado, gente, porque eu tô muito preocupado se vocês estão entendendo ou não. Tá bom? Ó, então tá. Então o negócio é o seguinte. Uma outra coisa que eu queria discutir, então esse aqui, gente, ele é uma tabelinha que ele vai ajudar vocês no despacho estático de instruções, tá? Vai ajudar bastante vocês. Mas uma coisa que eu queria falar aqui é que no despacho dinâmico a gente tem uma pequena variação dessas coisas. Porque no despacho dinâmico, no despacho estático, a gente sempre fez uma coisa assim, né? A gente sempre fazia, né? Despacho em ordem, né? E a gente sempre concluía as nossas instruções, né? Em ordem também, porque a gente tem que concluir
as nossas instruções em ordem, porque se a gente não conclui elas na ordem que elas estão no programa, a gente altera a semântica do programa. Então, conclusão. Certo? Então, num processador, necessariamente, num processador que tem despacho estático de instruções, a gente tem isso. Quando vai para o processador, para o pipeline superescalar, não necessariamente isso é verdade. Porque a gente também pode ter uma coisa que a gente chama de despacho fora de ordem. Mas a conclusão ela sempre tem que ser em ordem, tem que ser como concluir fora de ordem, porque senão a gente altera a semântica, né? E qual que é a ideia desse despacho fora de ordem? É que, assim, eventualmente, o processador, na hora que ele está fazendo aquele escalonamento de instruções, como ele é feito em tempo de execução, ele consegue verificar que em uma dada situação ele não conseguiria colocar uma instrução para ser executada, a instrução seguinte para ser executada junta, né? Mas ele olha assim, ele olha para frente e fala, opa, aquela instrução ali não tem problema de eu executar junto com essa daqui que eu estou considerando agora. Ou seja, eu posso misturar as instruções de forma, né, a manter a semântica do programa, mas também permitir uma maior utilização do pipeline. E quando eu faço isso, eu estou basicamente permitindo o despacho fora de ordem das minhas instruções. Tá? A gente até chama, quando o processador ele tem essa característica, a gente chama esse cara aqui de in order. A gente fala que ele é um processador em ordem. Tá? E quando a gente tem um despacho fora de ordem, a gente fala out of order. Tá? Do inglês. A gente usa esses termos, tá? Que é justamente para indicar como que o processador ele se comporta no despacho de instruções num processador superescalar, tá? E aí, quando a gente tem um despacho fora de ordem, esses caras aqui, essas dependências aqui, elas não são mais válidas. Porque quando a gente está despachando fora de ordem, a gente pode ter um problema sim de, por exemplo, fazer uma leitura, né, fazer uma escrita depois de uma leitura. Porque como a gente embaralhou as instruções, a gente tem que ficar ciente disso, que a gente pode gerar algum conflito agora. E a mesma coisa com o write after write. Essa questão aqui, ela só vale só para os processadores que são em ordem, certo? Ou os processadores que são em ordem porque eles fazem um despacho estático de instruções, ou então os processadores fora de ordem que também fazem os processadores que fazem o despacho múltiplo, dinâmico, mas que fazem isso de forma em ordem, tá bom? Tranquilo aí quanto a essa questão das diferenças entre processador in order e out of order, gente? Alguma dúvida? Tá. Então, vamos tentar entender como que esse despacho múltiplo de execuções ele é feito. Basicamente, num processador onde a gente tem esse tal de despacho múltiplo dinâmico, o processador ele é estruturado em três grandes partes, vamos falar assim, três grandes componentes. A gente tem a nossa unidade de busca e despacho de instruções. Essa unidade, basicamente, ela busca as instruções da memória, vê quais são as unidades funcionais que aquela instrução vai utilizar e despacha ela para essas unidades funcionais. As unidades funcionais executam, de certa forma, essas instruções, tá certo? E, por fim, a gente tem uma etapa, né, uma unidade que a gente chama de unidade de commit, que ela é responsável, né, no caso dos processadores superescalares
fora de ordem, a gente tem que concluir na ordem. E é justamente essa unidade de commit que ela fala assim, beleza, vamos reordenar as instruções para elas concluírem na ordem semântica que elas foram escritas no programa. Ô João, eu vi que você começou a escrever aí, tá com alguma dúvida? Beleza, então. Então, gente, se a gente der uma olhada assim melhor no projeto de um processador com superescalar com despacho dinâmico, né, a gente vai ver essa estruturação aqui. Então, a gente tem aqui, né, a nossa unidade de escalonamento, tá? Unidade de despacho. Aqui a gente tem, né, vamos colocar assim, unidade de despacho. Aqui a gente tem as nossas unidades funcionais, né? E aqui a gente tem a nossa unidade de commit, tá certo? Uma coisa que é interessante, que eu gostaria de chamar a atenção nesse desenho, é justamente esses caras aqui, ó. Que a gente tá, que aqui, se a gente olhar no desenho, a gente fala assim, que é a reserva de estação de reserva, né? Ou a gente tem outros nomes para isso aí, uma janela de instruções. Né? Na verdade, esse aqui é um buffer. É um buffer. Que ele nada mais faz do que armazenar as instruções que elas foram despachadas para execução. Certo? E aí, é justamente elas que permitem a execução fora de ordem fora de ordem ou não. Porque assim, o processador ele despacha para a unidade e a unidade ela vai consumindo aqueles caras ali. E a unidade de commit que vai ordenar, né, a escrita, né, das instruções na memória, nos registradores. E uma coisa que é interessante é que tem, tipo assim, isso aqui é um dos jeitos da gente organizar um pipeline superescalar, tá bom? Por quê? Porque aqui a gente tem uma janela, né? Uma estação de reserva por unidade funcional. Só que a gente poderia ter apenas uma para todo mundo. Isso aqui, na verdade, é o que a gente chama de janela estação de reserva distribuída. Tá? A gente poderia ter uma estação de reserva que a gente chama de centralizada versus centralizada. Tem vários jeitos da gente implementar, cada uma com pontos positivos, pontos negativos, né? Vantagens e desvantagens. Mas o mais legal é que essa parte da matéria ilustra muito bem as questões de algorítmicas que elas também estão presentes no projeto de uma arquitetura, no projeto de um processador. Certo? E aí eu só queria fazer uma perguntinha final aí. O que vocês acham? Vocês acham que o despacho é dinâmico, né? Um processador com despacho dinâmico no pipeline superescalar, ele é mais simples ou mais difícil de ser projetado? Coloca aí para mim, o que vocês acham? Vitor chutou difícil. Quem que tá com o Vitor? Quem que discorda do Vitor? Coloca aí para eu ver. Então é justamente, né, isso que tá dando aí a entender, né? Ele é mais complexo um pouco de ser projetado. Então, assim, quando a gente já pensa nisso, vocês que já estão aí mais para o final do que para o início do curso de arquitetura, né, da disciplina,
a gente consegue ter essas noções, né? Pô, é mais difícil, tem uma lógica maior, ou seja, tem mais circuito, mais difícil de projetar, mais difícil de manter, né? Tem as suas vantagens e desvantagens, né? Mas os dois projetos são de arquiteturas superescalares, ok? Gente, antes da gente fechar aqui, né? Vamos fazer um resumo desse negócio de pipeline uh, superescalar com despacho dinâmico. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a unidade de dados de despacho, então, ela vai lá e envia para as unidades funcionais as instruções. Cada uma das instruções das unidades funcionais, né, elas têm essas estações de reserva, que são como se fossem buffers, que ficam armazenando aquela instrução até que a instrução possa ser de fato executada por aquela unidade funcional. E por fim, a gente tem aquela unidade de commit, que ela vai reordenar as instruções à medida que elas forem sendo concluídas na etapa de execução e vai permitindo então que elas alterem ali, escrevam nos registradores, no banco da memória. Ela cuida da reordenação para garantir a semântica do programa. Então, vamos colocar aqui, garante a semântica. Certinho, gente? Agora aqui eu acho que a gente entra no Pentium. Isso. Queria saber aí, gente, tem alguma dúvida aí sobre a questão de despacho dinâmico, despacho de instruções, pipeline superescalar? Tá tranquilo? Arthur Gregório também caiu. Laura ficou tranquilo, João? Eita, João caiu também. Júlio? Ian? Show. Vamos fazer então agora ver como é que isso está na prática, como é que funciona essas coisas. Eu vou, na verdade, aqui, terminou essa nossa matéria de pipeline superescalar. Vamos ver algumas coisas aqui do Pentium 4. Por quê? Porque a gente, o tempo todo aqui, a gente está discutindo do MIPS, né? Aí vocês falam, poxa, a arquitetura de computador a gente só vê MIPS, né? Só que na verdade a gente vê MIPS, porque o MIPS ele é muito didático, ele é muito bom, ele é bem legal assim, ele ilustra muito bem os conceitos. Infelizmente, né, eu gostaria de que tivesse 3 arquiteturas, né, igual eu tive quando eu fiz a graduação em ciência da computação, mas não é o caso, então a gente tenta pincelar, né. No caso aqui vamos ver então como que funciona a questão do Pentium 4, tá certo? O Pentium 4 então, por que o Pentium 4, né? Porque, na verdade, assim, o Pentium 4 ele é a base que a Intel usa até hoje nos processadores dela. Tá? Porque não é que o Core i7 é feito com o Pentium 4, não, tá, gente? Mas só que o projeto original, né, a primeira versão, assim, pensa que ela era o Pentium 4, aí eles foram evoluindo o Core, eles foram acrescentando funcionalidades até chegar nesse Core i7 aí. Mas só que, vamos falar assim, a essência tá ali, entende? Então, assim, vamos tentar entender. Pentium 4, só para a gente lembrar aqui, o Pentium ele é da Intel. A Intel, quais são umas características que a gente lembra assim quando eu falo processadores da Intel? Alguém consegue me falar aí? Ó, Arthur já citou a principal característica, né? Um CISC. CISC. O Pentium 4, né? Quando a gente fala x86, são quantos bits? São 32 bits, né?
No caso aqui, quando a gente fala 32 bits, é esperando ali que a memória tenha um tamanho de endereço máximo de 32 bits, né? Quando a gente se refere a 64, é justamente quando a gente fala Intel x86-64, né? Que é a arquitetura de 64 bits. E é uma arquitetura, ou AMD 64, verdade, Arthur, bem colocado. E é uma arquitetura que a gente chama de GPP, né? General Purpose Processor. Né? General Purpose Processor. Né? Que a gente já viu essa sigla, por isso que eu estou colocando em inglês, tá? Que é processador de propósito geral. Por que propósito geral? Porque a gente quer jogar um jogo, a gente quer entrar na internet, a gente quer assistir a aula, né? Independente. Então a gente pode fazer várias atividades com aquilo ali. Então a gente tem que ver se o projeto da arquitetura, agora que a gente consegue entender tudo, todos os conceitos por trás de um projeto, vamos ver se esse projeto está refletindo aí nessas características, tá? Então, a primeira coisa que a gente pode ver aqui é que o Intel possui 256 registradores. 256, onde a gente tem 128 de inteiros e 128 de ponto flutuante. Só que o negócio é o seguinte, você vai achar, beleza, né? Eu tenho 128 processadores, registradores para usar, só de ponto flutuante, só de ponto inteiro. Não, não tem. Porque, na verdade, esses 128 eles estão incluindo todos os registradores mesmo. Os registradores, né? Por exemplo, temporários que a gente usa, os registradores que a gente usa para renomear, né? A gente viu a questão da renomeação de registradores quando a gente falou de despacho estático. Que, na verdade, registradores que a gente pode usar mesmo assim, são só 8. 8 de inteiros. Eu até sei os 8 aqui. A gente tem o EAX. A Intel é muito criativa no nome, tá bom? EAX, EBX, ECX, EDX. Aí tem o... Não tem o EFX, tá bom, gente? Aí tem o ESP. É uma marca de guitarra muito boa, por sinal. EBP, ESI e EPI. Pronto, acabou. São esses registradores que a Intel tem para você programar de forma de propósito geral. Tá? São 8. Exatamente 8 registradores. Vocês verem que assim, é bizarro. Olha só, você já consegue ver que existe alguma complexidade aqui. Poxa, se tem 128 e me sobra só 8, tem alguma coisa errada ali. Errada assim, né? Existe uma complexidade ali. Está acontecendo alguma coisa ali. Certo? A questão do pipeline da Intel é bizarro, porque eles... Era na época que pipeline estava na moda, entendeu? Na época que o pipeline estava na moda, e o Arthur soltou que o 24 é bizarro, pois é. O pipeline estava na moda, tinha 20 a 31 estágios. 20. Tá, legal. A gente até estudou que no pipeline, o pipeline ele é legal porque quanto mais estágios eu tenho, maior é a minha vazão de instruções, né? Pensando no pipeline escalar normalzão, assim, tá? Por quê? Se eu tenho 5 estágios, a ideia é que eu multiplique por 5 a minha vazão de instruções. Se eu tenho 20, eu estou multiplicando por 20 a minha vazão de instruções. Mas existe um problema. Alguém lembra do problema da gente ter um pipeline muito grande? Alguém lembra do problema? O problema é o seguinte. Problema com conflitos de controle. Né? Porque quando a gente tinha um conflito de controle, lembra? Quando a gente pegava e fazia um salto, a gente tinha que descartar todas as instruções do pipeline. E isso era muito custoso. Né? Então, se a gente tem 20 estágios, a gente tem que descartar
potencialmente pelo menos uns 12 estágios aí, pelo menos uns 18 estágios, né, 18 instruções. Então, instruções, errar em instruções condicionais, ela é muito cara, certo? E se a gente trouxer para o mundo bem general purpose, né? A gente trouxer para o mundo general purpose, que é qualquer tipo de aplicação, na verdade, a maioria das aplicações tem muitos desvios. Se você pensa no seu código aí, código que você está fazendo de tease aí, sei lá, né? Aí você tem bastante if ali dentro. Imagina que cada if dele ali é um potencial gargalo da sua aplicação. Então, tem esse problema. Ele tem 7 unidades funcionais, daí tem, sei lá, banco de dados, banco de registradores, unidade de multiplicação, unidade de lógica aritmética e tal, essas mais clássicas, assim. Não muito a falar. Uma coisa que é legal da questão da arquitetura da cache é que ela tem 256 bits de largura de banda, vamos falar assim. O barramento ele tem essa largura de 256 bits. Ou seja, se a gente tem 32 bits por palavra, a gente consegue mandar na memória para a cache, né? A memória cache até o processador 8 palavras de cada vez. Então a gente consegue ter uma vazão bem grande de instruções. O Arthur colocou uma coisa aí que eu não sabia, largura de banda de GPU. Né? Legal, não sabia disso não. Por isso que o processador fritava, né? Ai, ai. 256 bits é muito alto. Aqui a gente vê questões mais do pipeline. No page 4, inclusive. Me fala que existe um vídeo do YouTube para isso que eu vou ver isso depois. Finalizando aí alguns conceitos. Ó. O pipeline, então, o Pentium 4 ele é um processador super escalar. Processador, exatamente, Arthur, a gente vai ver por que disso. Processador super escalar. 3 vias. Significa que a cada ciclo você consegue despachar 3 instruções. Aí você pensa assim, beleza, estou despachando 3 instruções. Primeiro, 3 já é bizarro, né? Por que 3? Por que não 2 e 4, né? 3. Não dá para entender, né? Mas tudo bem. Porque na computação a gente gosta de números múltiplos de 2. Né? Só que aí, uma coisa interessante, as instruções, elas têm de 1 a 17 bytes, certo? 1 a 17 bytes. Ou seja, sabe aquele negócio lá, aquela história do MIPS, cada instrução tem 4 bytes? Pois é, esquece. No Pentium é 1 a 17 bytes. Imagina como que é um inferno a unidade de controle desse negócio. Como que é difícil pra caramba de projetar. É tão difícil que eles usam uma unidade de controle microprogramada. A gente estudou uma unidade de controle microprogramada, que era justamente aquela ideia de que a instrução em si, ela é um mini programa para falar como que a gente vai decodificar aquela instrução e executar aquelas instruções. Pois é, o Arthur falou ali, ele foi feito do zero. Os caras são fora da caixinha, né? Mas tudo bem. E isso é tão complicado, né? Isso é tão complicado que eles colocaram uma cache de microinstruções depois do decodificador para justamente permitir, né, dar uma vazão de instruções maiores ali para instruções, né, do tipo loop, né, para tentar ver se ajuda o processo de decodificação. O principal é que o negócio é o seguinte, isso aqui que você tem guardado nos processadores da Intel. Gente, isso daqui é a chave do sucesso. Bom, a chave do sucesso que eu estou brincando é assim.
Atenção vocês que estão fazendo curso de engenharia de software. Né? Eu até estava tendo uma aula agora de projeto de interfaces web, né? Programação web e tal. A gente vê que os alunos, às vezes, eles pulam a etapa de projeto. O que é a etapa de projeto? É você definir o que você quer fazer no seu software ou na sua arquitetura. O que você quer fazer, vamos falar assim, qual que é, eu estou lembrando das coisas para o público-alvo, mas se enquadra, né? Não necessariamente a arquitetura. É assim, qual que é o problema que você está querendo atacar, qual que é o público-alvo, trazendo para a arquitetura, qual que são os algoritmos, quais são os programas que você quer suportar de uma forma eficiente, qual que é o seu conjunto de instruções. Mas não só isso, como que você pretende e como que você deixa espaço no seu projeto para você expandir ele. Tá? Não estou falando que a Intel não fez isso não, tá, gente? É claro, porque muitos conceitos eles foram surgindo ali com o tempo, tá? Mas reflete muito bem o problema que a Intel tem hoje. A Intel tem hoje um grande problema de compatibilidade. Por quê? Porque você tem que fornecer uma solução que ela é compatível com todas as gerações precedentes de processadores, inclusive com essa daí. Né? Então, quando o Intel Core i7 ele sai, ele tem que suportar a execução que suportava nesse processador gambiarrado aí. Gambiarrado, peguei pesado, mas assim, um processador bastante complexo. Né? Então, assim, o que você tem que fazer é o seguinte: você tem que sempre pensar em como que aquele seu projeto vai evoluir. Você tem que fazer justamente o plano do seu projeto, a organização do seu projeto, de forma a prever isso. Porque hoje a Intel ela gasta uma grana preta na pesquisa de como que eles aumentam o desempenho deles sem ter que mudar a compatibilidade com versões anteriores. Por isso, Arthur, que eles suportam SS2 e SS3 até hoje. E vão suportar para sempre. Tá? Tanto é que a Intel tentou quebrar isso com aquela arquitetura deles, Itanium. Eu não sei se vocês já ouviram falar dela. Já vou falar ela, Arthur. Itanium. Eu não sei escrever, não. Vou tentar escrever aqui. Itanium. Né? IA64. Exatamente. Que era assim, era meio que um redesenho da arquitetura da Intel, pensando esse tanto de conceito novo que surgiu com o tempo. Ficou bala a arquitetura. A arquitetura é muito legal, mas ela não conseguiu, ela não ganhou mercado. Ela não, tanto é que você não viu assim, né, sendo adotado. Por quê? Porque ela não era compatível com o software. Então, o que você vai fazer? Você vai jogar fora todo um ecossistema de software que já rodava no Intel? Não ia, né? Então, é interessante trazer essas questões aí, tá? Então, falando aí um pouquinho só dos modelos que a gente tem desse Intel, do Intel Pentium, né? A gente teve vários modelos, mas eu acho que em todos os modelos o que mais chama atenção é isso aqui, ó. Olha isso aqui. 400, 800, 3.8. O que acontece? Quando lançou o Pentium 4, estava lá nos 400 MHz. Beleza. Naquela época, a tecnologia que a gente tinha para não derreter o PCB. Bom, naquela época, a principal técnica que a gente tinha para aumentar o desempenho era aumentar a frequência. Tanto é que, né, não sei, eu posso falar porque isso aí era início dos anos 2000, né? Eu já tinha ali meus 10, 12 anos, né? Já tinha computador em casa, já tinha muito tempo. Tanto é que eu comecei a programar, eu tinha 12 anos de idade. Aí, o que acontece? Naquela época, sempre quando a gente ia comprar um computador, a gente discutia assim, eu tinha um primo que gostava, a gente perguntava, e aí, qual que é a frequência do processador? E aí a gente via, né, 1 GB, 1 GHz, 2 GHz. Né? E a Intel, foi isso que ela fez no projeto da Intel 4. Ela saiu de 400 MHz e foi para 3.8. O desempenho melhorou? Melhorou. Por que eles não aumentaram de 3.8? Porque aqui
aqui existe uma coisa que é o limite físico. O limite físico é o seguinte: a gente não consegue aumentar a frequência mais do que 3.8, não é porque a gente não tem tecnologia para isso, não. É porque lembra que o circuito tem aquele negócio da memória, o clock, ele tem que estar um tempo suficiente para que as ondas, né, o pulso de clock, ele passe pelo circuito e tal, porque senão ele altera de forma insegura os resultados. Pois é, se a gente passa dessas frequências aí, né, não estou falando que 3.8 é a frequência não, mas tipo, evidentemente 8 não é. 8 GHz não vai ser. Entendeu? A 10ª geração não era para vir com 5.0? Vai vir. Pode até vir, Rato. Mas o limite físico ele tem um grande problema. Que aí tá aquela história de fritar o ovo. Dissipação de calor. Tá? Gente, dissipação. Eu tenho que até ver aqui. Deixa eu ver aqui. Como é que escreve? Se esse negócio tem dissipation. Eu escrevo tanto em português. Eu acho que tá certo. Eu escrevo tanto em inglês. Quando eu escrevo em português nas aulas, gente. Espero que esteja certo. Então, é isso aí. Deu pra transmitir a mensagem. Analfabeto funciona. Então, olha, o negócio é o seguinte. O problema é que o processador rodando numa frequência tão alta, a gente não consegue resfriar o processador. A gente não consegue que ele comece a operar em temperaturas muito grandes. E aí vai chegar uma hora que seu processador frita. Literalmente, ele queima. Para quem gosta de fazer overclock aí, ele só está jogando com a sorte. Tá? Porque frita, ele não fazer isso. O Arthur já falou que o processador inchou. Né? Isso acontece, tá, gente? Isso acontece. E aí, justamente para introduzir a motivação da aula que vem, o negócio é o seguinte. Qual que é a alternativa que a gente tem visto? Talvez vocês já saibam. Qual que é a alternativa em vez de aumentar a frequência? Coloca aí. Qual que é a alternativa? Alternativa. Multithread. Multicore. Manycore. Qual que é a ideia? Até agora a gente estava tentando explorar o paralelismo de instruções usando superescalar, né? Vamos falar assim, superescalar, paralelismo de instruções. Isso que a gente estava tentando fazer. Aí agora a gente vai tentar explorar um outro tipo de paralelismo, que é o paralelismo de threads, de tarefas. E aí a gente vai ver como que a gente projeta um processador multicore, quais são os principais desafios, e aí vai ficando cada vez mais legal, tá bom? Isso a gente vai ver a partir da aula que vem. Ok? Eu vou parar de gravar aqui na aula